consagrar. Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos. Que Jesus abençoe cada um de vocês e dê a cada um de vocês sabedoria e graça para saberem se conduzir nesse tempo tão atípico. Atípico porque estamos passando por essa pandemia, como todos nós sabemos, e que levou o país ao isolamento social. Atípico também porque definitivamente os brasileiros estão discutindo futebol, religião, mas principalmente política. Atípico também por tantas mudanças drásticas na política, nos costumes, também na língua, na religião. Atípica por uma cultura sem fé, uma cultura deliberadamente desconectada da fé e não só tolerante, como inventora de males. Atípico também porque nós, os cristãos, temos nos contextualizado com essa cultura desconectada da fé de tal forma que não a influenciamos, não a transformamos e ainda somos influenciados por ela. O que deve, claro, colocar em alerta se de fato estamos levando a sério o poder concreto e extraordinário de Cristo Jesus de transformar a vida humana. Talvez devêssemos reafirmar, como disse Kuyper, ou de fato precisamos reafirmar, como Kuyper afirmou, não há uma só polegada quadrada no domínio total da nossa existência humana sobre a qual Cristo, que é soberano sobre todas as coisas, não grite, é meu, é dele, toda a nossa vida, todas as áreas da nossa vida, tudo aquilo que faz parte da nossa existência é do Senhor. Por isso precisamos de fato avaliar se de fato nós estamos levando a sério o poder transformador de Cristo Jesus em meio à cultura em que vivemos. Por essa razão é que o tema de nossa série, a nova série que se inicia hoje, o tema e subtema dessa nova série de mensagens são fortes. São fortes porque são intencionalmente direcionados para o fato de ter essa cultura vigente há muito esquecido de Deus. É um alerta a nós, igreja, a nós, povo do Senhor, contra isso que tem sido o moto dessa cultura, que tem rejeitado a palavra de Deus e claramente substituído essa palavra, o próprio Deus, por conceitos vagos e subjetivos. Por isso o nosso tema, contra a cultura, a família cristã na contramão do sistema. Esse tema nasce da perspectiva dessa igreja que muitas vezes, pelo fato de ser atualizada, por estar contextualizada, por ser moderna, ok? Não consegue influenciar, não consegue transformar, e de modo que ainda olha para essas questões que o mundo acredita, encara o pecado como uma manifestação da cultura, apenas como uma manifestação da cultura, e aceita, e muitas vezes assimila, e aceita e assimila sem qualquer restrição, sem qualquer censura, ok? A família, hoje, totalmente desacreditada e atacada em sua essência, tem naqueles que foram transformados, tem naqueles que foram mudados, que nasceram de novo,
que foram feitos novas criaturas por Cristo Jesus, foram afetados pelo Evangelho, a esperança, tem neles a esperança de dias melhores, mesmo que remando contra a maré, né, desse sistema que decidiu aniquilá-la por completo. A família está carente, de fato, de dias melhores, em que pessoas transformadas, em que pessoas nascidas de novo possam, de fato, dar o verdadeiro sentido que a ela pertence, ok? Cabe aqui, então, ressaltar o perigo, né? O perigo que há em nos posicionarmos de qualquer forma, o perigo que há em qualquer posicionamento da igreja em relação à sua contextualização e posicionamento com relação à cultura, ok? Então, aquilo que a família está vivendo, aquilo que a igreja está vivendo, em muitos lugares e em muitos aspectos, se deve, de certa forma, em boa medida, pelo posicionamento que ela tomou em relação à sua contextualização, ok? Por isso eu anotei uma fala de Tim Keller acerca da contextualização. E ele diz assim: contextualizar não é, como normalmente algumas pessoas afirmam, como normalmente se quer demonstrar, né? Não significa ou não é falar o que as pessoas querem ouvir. Não é exatamente você, por querer se contextualizar, falar exatamente o que as pessoas querem ouvir. Pelo contrário, significa antes oferecer às pessoas, a essas pessoas que você está evangelizando, a essas pessoas com as quais você tem contato e tem oportunidade para falar de Jesus. Então, significa oferecer às pessoas, então, respostas bíblicas que elas talvez não queiram ouvir de forma nenhuma. Entendeu? Então, necessariamente contextualizar não é falar o que as pessoas querem ouvir. Pelo contrário, é oferecer respostas bíblicas. E certamente respostas que as pessoas talvez não vão querer ouvir, né, de forma nenhuma. E dar resposta também às perguntas sobre a vida que estão fazendo, né, na época e no lugar em que se encontram, numa linguagem e em formas que compreendam, por meio de apelos e argumentos, com uma força que elas sejam capazes de sentir, ainda que, no fim de tudo, as rejeitem. Então vejam que não é contextualizar, não é simplesmente achar que você vai chegar e dar respostas, dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. Pelo contrário, as suas respostas, se tem a intenção de responder as perguntas dessas pessoas, elas precisam ser respostas bíblicas, numa linguagem, claro, e em forma que elas possam compreender, ok? E por meio também de argumentos com uma força que elas sejam capazes de sentir. Elas precisam sentir o argumento, a força desse argumento, ainda que, no final de tudo, elas as rejeitem. E aí ele completa dizendo, então, o que é a contextualização saudável. Contextualização saudável, então, significa traduzir e adaptar a comunicação e o ministério do Evangelho a determinada cultura sem comprometer a essência e as particularidades do próprio Evangelho. É isso
né? Que é a contextualização saudável. Você vai, e eu, nós, a igreja precisa traduzir e adaptar a comunicação e o ministério do Evangelho a determinada cultura, principalmente, exclusivamente, necessariamente, impreterivelmente, sem comprometer a essência e as particularidades do próprio Evangelho, sem negociar o Evangelho, sem abrir mão das verdades, dos princípios básicos, essenciais do Evangelho. É isso que eu estou, então, tentando argumentar com o tema da contracultura, ok? É isso que eu estou dizendo, é isso que eu estou tentando argumentar com o tema contracultura, a família na contramão do sistema. Então, eu quero orar com você, pedir ao Senhor que abra a sua mente e que o seu coração esteja aberto também e que você possa entender, compreender o desafio da palavra de Deus para nós nessa noite, ok? Vamos orar juntos? Senhor, nós somos gratos a Ti por Tua bondade e Teu amor e a forma como o Senhor tem nos conduzido, como o Senhor tem nos despertado, como o Senhor tem chamado a nossa atenção para avaliarmos o nosso posicionamento, a nossa maneira de nos colocar diante da nossa cultura. Precisamos mesmo, Senhor, rever alguns posicionamentos, precisamos rever alguns conceitos, precisamos estar dando ênfase ao Evangelho, precisamos demonstrar na teoria, mas também na prática, aquilo que o Evangelho pode produzir, pode fazer na nossa vida. Nós somos gratos pelo Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude, abençoe a cada irmão e cada pessoa que está nos ouvindo nesse vídeo e que o Senhor possa ajudá-los a que eles entendam, que eles compreendam a verdade do Senhor para as nossas vidas, para a nossa cultura e como nós nos relacionarmos com ela. Nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, para ficar mais claro o que eu estou tentando dizer, eu gostaria que nós, então, víssemos um vídeo e depois desse vídeo a gente entra com alguns argumentos, né, e algumas avaliações acerca do vídeo para a gente passar efetivamente para o nosso texto bíblico, ok? I'm Christian, but I'm not homophobic. I'm Christian and I'm definitely not perfect. I'm Christian, but I'm not closed-minded. But I'm not unaccepting. But I'm not uneducated. But I am not judgmental. But I'm not conservative. I'm not ignorant. But I don't place myself on a pedestal. I'm Christian, but I don't have all the answers. But I am accepting. But I am queer. I am gay. But I am a feminist. I'm a feminist. Definitely am a feminist. But I do believe in science. In fact, I think science makes God look really cool. I'm not afraid to talk about sex. I love me some Beyonce. But I love wine. I do believe in monogamy before sex. But I will give you sex advice if you need it. But I do go to church on Sundays. I was a Young Life camp counselor. I do listen to Christian music. Christian rock, Christian rap, T-Mac, all the cool kids. I have friends from all walks of life and different religions. I love them all. I guess what I'd like people to know about Christianity today is that we're all kind of not crazy. We shouldn't be judged on just the people that you see in the media or just the people that you've met in your everyday life. Every Christian is different and we deserve a chance to explain ourselves. A lot of people think that Christianity ruins people, but to me, I think it's people that are ruining Christianity. You never really see the good that happens. You only see the hypocrites and the people who put themselves on a higher pedestal. But at its core, it really is about love and acceptance and being a good neighbor. Just because
we prescribe to a faith that has some really terrible people in it doesn't make all of us terrible. I don't think that Christians should judge people for who they are and what they do. I think everybody is in a different part of life on their own path to wherever they're trying to go. We're all people, and I think love is the most important thing. Então, todos vimos o vídeo e a gente viu que ele é legalzinho, é muito inteligente, é muito criativo. Esse vídeo viralizou, né? E a gente precisa avaliar algumas questões que estão aí pendentes, né? Precisamos fazer alguns questionamentos. Toda vez que você se depara com alguma pregação, com algum vídeo, né? Seja ele de pregação, seja um filme, seja ele um tema como esse, né? Trabalhado num pequeno vídeo, mas que tem uma intenção, você precisa, de fato, estar atento e perceber o que ele está querendo dizer, ok? Então, pelo menos 6 questionamentos são perceptíveis, né, nesse vídeo. O primeiro dele é que ele não faz nenhuma menção a Jesus. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Jesus, o nosso Salvador. Jesus, aquele por meio de quem nós temos todos os benefícios da graça de Deus em nossas vidas, ok? Uma segunda questão, ou um segundo questionamento é nenhuma menção de qualquer coisa que Jesus ensinou. Ou seja, também não há o evangelho nesse vídeo. Não há um anúncio das boas novas de salvação. Não há um anúncio de que Jesus veio para mudar, para transformar, para salvar as pessoas. Não há o anúncio dessas boas notícias do Evangelho. Uma terceira coisa é que há uma caricatura caluniosa de outros cristãos. Não sei se vocês perceberam, mas há uma caricatura, né, caluniosa de outros cristãos. Ou seja, eles fazem um vídeo tentando atrair as pessoas, mas desprovido de qualquer respeito ou afeto pelos cristãos tradicionais, pelos cristãos conservadores, né? Eles não mostram sinais de que esses crentes, esses cristãos tradicionais ou conservadores, que discordam deles, ainda são companheiros pecadores salvos pela graça, e são companheiros deles, ok? Então, precisamos estar atentos. Uma outra questão é a autocontradição irônica, a irônica autocontradição. Eles se contradizem ironicamente. Uma espécie de fariseu, né? Aquele fariseu da parábola de Jesus que orava a Deus afirmando que não era como aquelas outras pessoas, não era como aquele outro pecador, né? E é assim que eles se comportam, apontando para os outros como se eles fossem o problema do cristianismo, né? E a quinta e penúltima questão é que eles estão se distanciando da igreja e abraçando o mundo, ansiosos por transmitir que são diferentes, né, daquela que não são, na verdade. Ansiosos por transmitir que não são diferentes daquela cultura circundante, né, aquela cultura em volta, a cultura em volta deles, ok? Que eles não são diferentes, nós somos como você, né? Aí compartilham suas atitudes morais e sociais, atualmente na moda, principalmente quando se trata de expressões de sexualidade. Então, eles
parece que entendem e demonstram que entendem dessas questões, principalmente das questões sexuais, né? Uma outra coisa nesse mesmo questionamento é que eles caracterizam, na verdade, eles tentam muito se distanciar de qualquer parte da igreja que não compartilha das mesmas atitudes deles, do mesmo comportamento, da mesma forma de inclusão deles, né? E eles caracterizam esses crentes como loucos, hipócritas, pessoas realmente terríveis que estão arruinando o cristianismo. Vejam a que ponto chegou essa contextualização da igreja, desse grupo especificamente, né? E, por fim, o último questionamento, né, o sexto e último questionamento, é uma redefinição vazia de amor. A forma como eles falam de amor, certamente Jesus teria e tem muito a dizer através da sua palavra a essas pessoas, né? Quando ele ensina que o maior amor, foi o que nós falamos na semana passada, né? O maior mandamento, na verdade, era o amor, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de toda a mente e ao próximo como a si mesmo. Nós falamos, inclusive, que amor ao próximo é a demonstração desse amor verdadeiro que o cristão tem por Deus, né? Ele demonstra amar a Deus amando o próximo como a si mesmo. Ok? Jesus definiu também o maior amor como alguém que dá a vida por seus amigos e especificou que o seu povo deveria expressar também esse amor por ele. Ok? Um rápido apanhado feito por alguém que observou isso, né? E que de fato serve para a gente observou isso com maior eficiência, né? E que a gente precisa também observar para que a gente não seja envolvido em questões, né, que não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos, ok? Então, para dar uma maior credibilidade, né, ao que nós estamos falando, até porque falar isso é redundante, porque de fato a palavra de Deus ela já vem envolvida, né, com essa própria credibilidade. Ela já é a própria credibilidade, né? Mas para fortalecer aquilo que nós estamos entendendo, conversando, para entendermos aquilo que estamos trabalhando e refletindo nessa noite, eu gostaria então que nós lêssemos a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 12, e apenas 2 versículos, o versículo 1 e o versículo 2, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós temos um texto diante de nós que nos ajuda a olhar para a cultura, olhar para os costumes de um povo, do povo no qual nós nos envolvemos, estamos envolvidos, né? Para essa cultura e respondermos da forma mais adequada possível, que possamos contextualizar-nos mesmo, que sejamos contextualizados, que estejamos contextualizados na forma mais saudável do termo, para dar respostas
as perguntas dessas pessoas, mas sem que nós tenhamos que comprometer os princípios, a essência, os princípios bíblicos, a essência do Evangelho, ok? Por isso, então, que Paulo escreve à igreja em Roma, né, aos romanos, e escreve nessa perspectiva, tentando aplicar tudo aquilo que ele já havia falado, tudo aquilo que ele vinha ensinando, e agora ele apresenta essa perspectiva de prática daquilo que ele tem trazido até agora em forma teórica. Então, por isso que ele diz: eu rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, apresenteis, né? O que Paulo está pretendendo é que, na prática daquilo que ele vem falando, precisamos, então, atuar de forma que vejamos claramente como demonstramos isso na prática, né? E ele diz: apresenteis, né? Ou, traduzindo melhor, ofereçam, que vocês ofereçam a Deus a vida de vocês, toda a vida, tudo aquilo que faz parte do ser de vocês. Ofereçam o corpo de vocês numa ação razoável, numa ação lógica, né? De quem se oferece também de coração, ok? Paulo está dizendo: eu rogo que essa prática de vida de vocês sejam de fato perceptível nessa proporção, que vocês façam entendendo, compreendendo, racionalmente vocês se ofereçam a Deus, e se ofereçam a Deus de coração, completamente, num sacrifício vivo, ok? Nesse sacrifício que é superior, que é mais do que aquele sacrifício que era feito antes, que era o sacrifício de animais, num jeito novo de fazer isso, num jeito superior de fazer isso, em forma de uma oferta da própria vida, oferta do próprio ser, de quem nós somos, de tudo o que somos, em adoração a Deus. E por causa do que Cristo fez, claro, no exemplo de Cristo também, que ofereceu a si mesmo, que deu-se a si mesmo em resgate de muito, que nós ofereçamos na mesma perspectiva aquilo que somos e aquilo que temos a Deus em oferta, a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que esse nosso culto a Deus seja um culto, né? Porque estamos, na verdade, quando fazemos isso, estamos fazendo numa forma de culto a Deus, ofereçamos esse culto a Deus nessa perspectiva, de um sacrifício que seja santo, que seja agradável a Deus e não a nós. Essa é uma outra perspectiva do texto que a gente precisa se ater, é que o que fazemos racionalmente, fazemos logicamente, fazemos de coração e fazemos com um propósito superior, que é o de agradar a Deus, que isso seja feito de forma que agrade a Deus, ok? E Paulo diz o seguinte, continua dizendo: e não vos conformeis com esse século. Então, a nossa vida, que está 100% em Cristo Jesus, que é vivida na perspectiva daquilo que nós somos por causa do que recebemos por meio de Cristo Jesus, deve ser oferecida, né, a esse Deus que tudo fez por nós, né, como um sacrifício vivo, de forma racional, completa, de coração,
e para louvor dele, para que ele seja louvado. E, acima de tudo, para que nós agrademos especificamente, exclusivamente a Deus. E nessa perspectiva, então, Paulo diz, por isso, não se conformem. Portanto, e não vos conformeis a este mundo. Ok? Não vos conformeis a este século. Não vos conformeis à cultura vigente. Isso não significa que a gente precisa resistir o que há de costumes, o que há na cultura, o que as pessoas fazem e vivem. Não, essa não é uma justificativa para a gente resistir qualquer coisa da cultura. Mas Paulo está nos ajudando a perceber que não é tudo da cultura que nós temos que nos amoldarmos a ela, que nós não devemos nos conformar, nos estar na forma nos colocar na forma dessas ações, dessa cultura, desse tipo de pensamento, desses conceitos, dessas perspectivas de vida do mundo. É por isso que ele diz, vocês não se conformem a este século. A nossa contextualização, ela precisa ser na perspectiva do que nós já dissemos e relembrando aquilo que nosso irmão nos ajudou a concluir, o nosso irmão Tim Keller nos ajudou a concluir que a contextualização saudável é aquela onde você não compromete os princípios. É isso que Paulo está dizendo. Vocês não vos conformeis a este mundo, que vocês não comprometam os princípios, os valores do Evangelho, que vocês não comprometam a fé de vocês. Ok? E este século, na verdade, que Paulo está falando, é este mundo mesmo, essa cultura. Não podemos assumir essa forma, esse conformar com o mundo. Paulo está dizendo, não vos conformeis, não assumam essa forma. Claro, naquilo que é incompatível com o reino de Deus. Se é incompatível com o reino de Deus, precisamos resistir, precisamos censurar, precisamos criticar, precisamos nos colocar na contramão dessa perspectiva, desse modo que se torna incompatível com o reino de Deus, que nos torna vulneráveis ao pecado. Ok? Logicamente, não nos conformar com este século é não nos deixar nos escravizar, nos prender a este modelo de vida, a um modelo de vida que nos distancia de Jesus, a um modelo de vida que não é próprio daquele que foi transformado, que foi mudado, que foi afetado pelo Evangelho. Ok? O crente transformado, ele não pode se conformar ao mundo, ele não se deixa padronizar pelas coisas do mundo. O que ele faz segundo a perspectiva bíblica, no modelo, segundo o conceito, segundo a forma bíblica de ser. Ele se amolda àquilo que o Evangelho estabelece para a sua vida. Ele é sal, ele é luz, ok? E ele atua para se ajustar, claro, àquilo que o Evangelho estabelece para a sua vida. Mesmo, claro, sendo sal, sendo luz, sendo sal principalmente, ele precisa lidar ali com aquele mundo que precisa ser salgado e, logicamente, isso não é feito de forma que nós não estejamos participando, de forma que a gente esteja ausente, isso não é feito a gente saindo para um lugar, para o deserto. Isso não é feito a gente se particularizando. Isso não é feito a gente
ficando trancado em casa. Isso não é feito a gente ignorando as necessidades das pessoas. Isso não é feito a gente se isolando uns dos outros. Isso é feito no dia a dia, isso é feito na prática do dia a dia mesmo, ok? Essa não é uma perspectiva que Paulo está estabelecendo aqui, quando ele diz não vos conformeis a este mundo. Ele não está dizendo que a gente precisa se retirar do mundo. Ele não está dizendo que a gente precisa mudar de lugar por causa de pessoas, por causa de formas de pecado. Ele não está dizendo que a gente tem que deixar o trabalho porque lá está muito trevoso, né? Porque há muita perseguição, porque o diabo está se levantando. Não é isso, irmãos, que a palavra de Deus estabelece para nós. Paulo está dizendo, não se conformeis com esse mundo, ok? O que Paulo está essencialmente dizendo é que o crente transformado é aquele crente que não se conforma ao modelo e à prática de vida do mundo, embora ele esteja no mundo, que ele não se deixa padronizar por esse mundo. Ele, por exemplo, não vai se transformar num mentiroso, ele não vai viver mentindo, ele não vai ser um agente do mal. Ele será inevitavelmente sal, ele será inevitavelmente luz. Ninguém é mais útil no mundo, numa cultura, numa sociedade, que o cristão transformado, que o cristão regenerado. Ele é aquele que pode produzir outras vidas como ele é aquele que pode fazer discípulos como eles, servos de Cristo, rendidos a Cristo, submissos a Cristo, ok? A sua forma de viver não vai ser apenas uma forma, um ritual, não vai ser apenas uma vida informal, egocêntrica, talvez, quem sabe, uma vida estereotipada, ok? Mas será aquele camarada que vai produzir humildade, vai ser aquele camarada que vai se colocar na direção de Deus, vai se mostrar afetado de fato pelo Evangelho, ok? Enquanto Deus mantiver pessoas assim na terra, enquanto Deus nos sustentar na terra, enquanto Deus nos mantiver vivos, nós precisamos interferir, influenciar nessa cultura. Nós seremos os agentes de mudança, nós seremos os agentes de transformação e não aqueles que serão influenciados, mudados, aqueles que negociarão os seus princípios, os princípios e valores do Evangelho com uma cultura que caminha a passo largo para o seu distanciamento completo de Deus. Ok? Então, é por isso que Paulo está dizendo, irmãos, vocês precisam viver conformados a Cristo, ao Evangelho, e não ao mundo. A forma que vocês precisam estar ajustado é a forma do Evangelho. E no mundo vocês precisam ser transformados pela renovação da mente de vocês. Vocês precisam pensar diferente. Vocês precisam estar à frente no pensamento, nos conceitos, na influência, na relevância. É isso que vocês precisam fazer para que vocês experimentem a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Para que experimentem, claro, e ao mesmo tempo possibilitem outras pessoas de experimentarem aquilo que vocês estão experimentando, aquilo que vocês estão vivendo. Vocês estão colocados, nós estamos colocados, estamos
no mundo exatamente para ser essa luz que ilumina, esse sal que salga, esses crentes que têm princípios, que têm valores e que precisam vivê-los diante da sociedade. A contracultura, ela tem a ver muito mais, e pelo menos o que eu estou tentando trazer nessa série, tem a ver muito mais em resistir a algumas questões, alguns conceitos, alguns pensamentos, alguns posicionamentos dessa sociedade que insiste, que persiste em querer sair da presença de Deus, em fugir do Evangelho, estabelecer toda forma de pecado. Eu disse no início que muitas vezes estamos afetos a uma sociedade que não só tolera o pecado, mas ela é inventora de males. E é isso que Paulo está tentando nos ajudar a que nós percebamos e coloquemos em prática um viver diário santo, conformado às coisas de Deus. Um viver diário que seja modelo, um viver diário que contradiga certos posicionamentos e questione também, e que avalie na hora de se ajustar, se contextualizar, que não se contextualize na perspectiva do vídeo que nós vimos, que parece que as pessoas estão fazendo o certo, mas eles estão negociando princípios e valores que jamais devíamos negociar. Então, quando Paulo fala de apresentar a Deus como sacrifício vivo no nosso culto racional e não nos conformar com esse mundo, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente, Paulo está dizendo que essa deve ser uma prática constante da vida do cristão. Então, é mais ou menos naquela perspectiva que ele coloca em outro momento, dizendo: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos, né, e para ter o seu próprio sustento. É nessa perspectiva de confrontar o mundo para que ele seja transformado de fato pelo Evangelho, para que a nossa vida seja transformada a cada dia pela renovação da nossa mente, né? Claro, isso é feito como? A partir das perspectivas que nós adotamos do Evangelho e a partir daquilo que nós refutamos no mundo. A gente sabe quantas questões hoje estão passíveis de serem questionadas. Quantas questões hoje estão passíveis de serem questionadas. E principalmente e exclusivamente relacionadas à família. É por isso que nesse tema, nessa série, nós queremos trabalhar sobre várias questões, queremos refletir sobre várias questões, principalmente questões que dizem ou que se relacionam à cultura anti-Deus, à cultura anti-filhos, à cultura anti-casamento, à cultura anti-família. Vejam que não são poucas coisas que nós temos sido afetados em nossa vida, que muitas vezes nós temos nos conformado com elas e temos nos conformado a elas. Nós estamos assumindo, assimilando a forma do mundo nessas perspectivas, ok? E precisamos avaliar cada uma delas, precisamos colocá-las em xeque para saber exatamente como lidar com cada uma delas, ok? Então, a intenção, o propósito então final do que Paulo está dizendo é para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma direção, existe uma vontade de Deus que é boa, que é perfeita e que é agradável, mais uma vez, agradável a Ele.
o nosso modelo de vida, a nossa prática de vida cristã, ela tem objetivos específicos. Agradar a Deus, experimentar essa vontade de Deus para as nossas vidas, vivendo na prática diária, no cotidiano, no meio dessa cultura e agradando a Deus, né? E sendo direcionado por Ele, ok? Então, ficam algumas coisas para a gente avaliar, né? Para a gente refletir, para refletir e praticar do que foi dito, do que foi da nossa reflexão hoje, né? E eu gostaria de deixar com você para que você pudesse refletir no seu dia a dia, né? Na próxima semana, que Jesus possa te ajudar a avaliar isso de uma forma mais concreta, de uma forma mais real, ok? Uma primeira questão para nós refletirmos e praticar, você não é do mundo. Então, viva completamente para Cristo. Ok? Sua vida não é sua. Você não é do mundo. Você pertence a Deus e você é do reino, você pertence ao reino de Cristo. Então, sua vida precisa ser completa para Cristo Jesus. Ok? Precisa ser essa vida vivida para a glória dele. Precisa ser essa vida vivida na perspectiva dele, em submissão a ele, completamente rendido, obedecendo por completo tudo aquilo que a palavra de Deus estabelece para nós, na nossa prática de vida diária, no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos, na sua vida aí, na sua casa, você com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, você com o seu patrão, seu chefe, com a sua seção, com a sua repartição, na sua empresa, na empresa onde você trabalha. Ok? Viva completamente para Cristo. Uma outra coisa, é incompatível com o ensino de Cristo? Então resista. O que você está vendo, o que você está observando, é incompatível com o ensino de Cristo? É isso que Cristo diz no seu Evangelho, na palavra de Cristo Jesus. Diz que você tem que fazer, é assim que você tem que fazer, são essas atitudes que você precisa ter, é esse tipo de comportamento, é esse tipo de ideia, é esse tipo de coisa que você precisa defender, de pensamento, de ideologia, de posicionamento. Se é incompatível com o ensino de Cristo, você, pelo contrário, deve resistir. Resista. Toda vez que alguém, ou toda vez que a cultura quiser impor a você alguma coisa que é incompatível com o ensino de Cristo, resista a essa cultura que é anti-Deus. Resista a essa cultura que é anti-filhos. Resista a essa cultura que é anti-casamento. Resista a essa cultura que é antifamília. Resista a tudo aquilo que é incompatível com o ensino de Cristo. E, finalmente, entenda e aceite a perfeita vontade de Deus. Você deve viver, devia viver, deve viver para agradar a Deus. A sua vida deve ser para a glória de Deus, para trazer glória ao nome de Jesus. Então você precisa entender e aceitar a vontade de Deus para você. Então pode ser que não seja a vontade de Deus não seja cômoda. Pode ser que ela vá te tirar do teu comodismo, da tua vida cômoda, de ficar em casa, de ficar tranquilo, de não passar vexame, de não se sentir pressionado.
Pode ser que a vontade de Deus te envie para lugares diferentes, para convívios com pessoas diferentes, para situações problemáticas, para viver sob pressão. Mas você e eu, todos nós precisamos entender e aceitar a perfeita vontade de Deus, ok? Então que você aceite, né? Que você ouça, que você compreenda o que foi colocado nesta noite para você e reflita sobre isso, coloque em prática também, né? Tudo aquilo que nós vimos com relação a essa contracultura. Hoje foi só uma introdução mesmo, mas a partir do próximo subtema, do próximo domingo, nós vamos falar efetivamente sobre determinadas culturas e o que nós devemos fazer para lidar com elas, ok? Quero orar com você, quero pedir ao Senhor que esteja te ajudando, te abençoando nesse tempo. Senhor, muito obrigado, nós queremos te louvar e te agradecer pelo desafio do Senhor a nós. Te agradecemos porque o Senhor é bondoso para conosco, te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco, tem nos direcionado, te agradecemos porque o Senhor tem efetivamente um posicionamento, tem efetivamente um modelo de vida para nós, tem efetivamente uma cultura cristã, uma cultura que provém do próprio Cristo, da palavra de Deus, uma cultura que nos ajuda a ser as pessoas que precisamos ser e que agradam o Senhor. E é exatamente isso que nós precisamos entender e pensar e praticar. É que a nossa vida é para a glória do Senhor. Certamente ela pode desagradar pessoas, lideranças, outras pessoas que convivem conosco, que estão acima de nós. Mas, Senhor, ela precisa primariamente agradar o Senhor. Acima de tudo, prioritariamente agradar o Senhor. E nós pedimos que as nossas vidas estejam nessa perspectiva. Nós oramos por nossos irmãos, nossos amigos, todos aqueles que nos assistem. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe nesse tempo, em nome de Jesus. Amém.